hoje no segundo capítulo, Colossenses capítulo 2, versículos de 3 a 23. Convido você a acompanhar a leitura. Está falando de Cristo, é a última palavra do versículo 2. E daí diz, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, o apóstolo Paulo que está falando, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Nele, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toques. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Estas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Que Deus ministre ao nosso coração e que traduza essa palavra para os nossos dias. Como podemos receber esse ensinamento tão precioso e aplicá-lo na nossa realidade. Esse capítulo 2 é a continuação do mesmo assunto do capítulo 1, que estava falando sobre a supremacia de Jesus. Vimos na semana passada como Ele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Ele é o princípio. Ele está sobremaneira revestido de autoridade. Todos os poderes, a soberania pertence a Ele. Ele é o próprio Deus. E como em Jesus tudo converge. E nele estão escondidos. Começamos a ler a partir daqui. Dizes que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Diga, tudo que eu preciso está em Cristo. Tudo que nós precisamos para termos um relacionamento com Deus está em Cristo.
Tudo que nós precisamos para ter paz com Deus é por meio de Cristo. Tudo que nós precisamos para sermos livres de toda condenação e recebermos vida eterna, a resposta é Cristo. Tudo está nele. E esse capítulo é um apelo à perseverança do Evangelho na sua essência. Então aqui nós vamos perceber que o pastor Tiago já falou na semana passada sobre os falsos mestres que estavam ensinando muitas coisas, e eu não vou repetir, tendo em mente que quem estava na semana passada ouviu e quem não estava vai pegar no decorrer da mensagem. Que algumas doutrinas estranhas, alguns ensinamentos estranhos estavam fazendo parte e o povo daquela comunidade estava recebendo. Então aqui é um apelo à perseverança em sua essência. Isto é, Cristo é, Ele é e nos basta. Ele é e nos basta. Olha o versículo 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Então, quando ele vem dizer que Cristo é a essência, que nele converge todas as coisas, que ele é e basta, que ele é mais do que suficiente, não precisamos nada além dele para a nossa salvação. Ele diz, olha, para que vocês não sejam enganados com argumentos que parecem tão convincentes. Então, tanto naqueles dias quanto em nossos dias, tem tantos argumentos que parecem convincentes e usam até da Bíblia, para declarar que precisamos tantas coisas para ser salvos, quando na verdade Ele nos perdoou dos nossos pecados, Ele enviou Jesus, e quando nós cremos no sacrifício de Jesus, recebemos perdão dos pecados e salvação. E nele nós podemos ter a vida eterna. Mas como nos dias do apóstolo, nós corremos também o risco de muitos perigos na vida cristã. Presta atenção, esse versículo 4 já é um deles, olha. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane. Então, o que era possível? Que eles fossem enganados. Versículo 7. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganos. Então, olha quanta exortação de cuidado. Versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou festas, ou sábados, ou rituais. Várias coisas aqui. Versículo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade impeça vocês de alcançarem o prêmio. Não permita que alguém impeça vocês de alcançarem o prêmio. Digo, o prêmio já é meu. O prêmio já é nosso em Cristo Jesus. Então, Paulo está escrevendo essas coisas para alertar. E aqui no versículo 6, ele diz, olha, assim como vocês receberam Cristo Senhor, um dia nós estávamos também cegos, perdidos em nossos pecados, e a palavra chegou a nós. Talvez a palavra tenha chegado a você ainda quando você era criança. E os seus pais foram falando, e foram falando, e foram falando, mas chegou um momento em que você mesmo, por você, teve que ter uma decisão. Teve que crer no seu coração. Não apenas porque os pais tinham falado, mas porque agora você tem um relacionamento pessoal. Jesus é o Salvador do meu pai, da minha mãe, mas e meu? O Evangelho é para todos, mas o Evangelho atinge cada um de nós. Então não dá para dizer, ainda que esteja certo, dizer que Jesus é o Salvador dos homens, que Jesus é o Salvador do mundo. Precisa chegar um momento da nossa vida em que a gente mesmo diga, Ele é o meu Salvador. E precisa chegar um momento, seja se você foi educado na fé, seja se você ouviu o Evangelho depois de grande. Se você foi educado de uma maneira sabendo que Deus existia, que Jesus era o Salvador, mas em nenhum momento da sua vida você realmente se colocou diante de Deus reconhecendo que era um pecador e recebendo, crendo no sacrifício de Jesus e recebendo o perdão dos pecados. E assim recebendo a salvação. Então aqui diz como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, o dono. Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso amigo, mas Ele é o nosso Senhor. Aquele a quem nós agora nos oferecemos para obedecê-lo. Ele é o nosso Deus, Ele nos libertou e agora nós obedecemos. Aí o apóstolo apela, continuem a viver nele. Como vocês receberam a salvação? Crendo
nele. Como vocês devem continuar? Crendo nele, enraizados, edificados, plantados, diz aqui, firmados na fé como vocês foram ensinados. E aqui está um ataque à fé, porque, queridos, a crença importa. A crença, aquilo que nós acreditamos, afeta a nossa conduta, certo? Aquilo que nós acreditamos afeta a maneira como nós vivemos. Então, a verdadeira fé vai nos levar a uma conduta correta, vai nos levar a uma compreensão correta, uma entrega ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo está exortando, é uma exortação à perseverança aqui, para que fiquem firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. E aí ele vai começar a lançar mão de alguns problemas que estavam acontecendo aqui, e eu quero resumir em 3. O apóstolo havia essa confusão, e 3 problemas principais ele vai abordar no capítulo 2. O problema do legalismo, o problema do misticismo e o problema do ascetismo. O pastor já falou um pouquinho no domingo passado, mas agora o apóstolo vai enfocar um pouco mais. O que é o legalismo? Legalismo vem de leis. Aqui, todos esses falsos mestres, não é que eles diziam que a salvação não vinha por meio de Jesus, mas acreditavam que não era suficiente, que além de Jesus, as pessoas ainda deveriam cumprir a lei, e ser circuncidados, e praticar a lei, como os judeus do Antigo Testamento faziam, e todas aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento. Então era um problema. Um outro problema era o misticismo. Misticismo é ir atrás de coisas sobrenaturais, fora daquilo que a palavra de Deus diz. Experiências místicas, experiências de sentir, de apalpar, de ver. Experiências místicas que eram contrárias à palavra. E aqui entra em adoração de anjos, e aqui entra em revelações e visões, porque tinha um grupo que estava dizendo, olha, tem umas revelações de Deus que só alguns podem receber. Você quer participar desse grupo mais seleto, mais secreto? E Paulo vem dizer, não, vocês em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, e o que ele é também? O cabeça da igreja. E se vocês estão nele, vocês também têm plenitude. Diga, Cristo é e basta. Ele está dizendo, olha, ele é pleno, habita plenamente a divindade nele. Ele é Deus. E se vocês estão ligados nele, vocês são plenos do que é mais que vocês precisam. Que revelações são essas? Extras que vocês precisam. E o terceiro problema era um problema que eles estavam ensinando sobre o ascetismo. O ascetismo é renúncia de todos os prazeres daqui. É uma vida de restrições, é uma vida de não toques, não proves, não pegues. Existem algumas religiões, até grandes neste mundo, que praticam o ascetismo. O hinduísmo é uma delas. E os seus principais líderes, eles comem cada vez menos, e eles dormem cada vez menos, porque essas coisas são para alimentar o corpo, e o corpo não é bom. Então eles aprendem, e assim eles ensinam, que eles devem alcançar um nível de espiritualidade mais elevado, renunciando a tudo aqui dessa terra. Se vocês já viram, tem aqueles gurus, os seus líderes, são pessoas que terminam assim fraquinhas, uma cadeira de rodas. Por quê? Porque eles literalmente renunciam a tudo. Renunciam ao máximo que eles conseguem para alcançar uma espiritualidade. Paulo está dizendo, não precisa de nada disso. Vocês estão em Cristo, então vocês também têm plenitude para a salvação. Nada disso importa. Nada disso importa. E eu quero ilustrar isso, se Deus me der a graça, né? Ilustrar com a história da nossa conversão. Muitos já conhecem pelo tanto de 10 anos, né, que estamos aqui. E muitas vezes eu conto muitas coisas lá do princípio. E hoje eu vou contar algumas coisas, talvez que vocês não saibam. Algumas coisas que vocês podem olhar e dizer assim, mas que ridículo. Hoje eu olho e digo a mesma coisa, que ridículo.
No entanto, na época, só tinha um desejo no nosso coração: agradar a Deus. E a gente não conhecia muita coisa. E Deus nos chamou de uma maneira extraordinária. Nós nos convertemos pela Bíblia. E entendemos esse amor de Deus e tivemos uma mudança radical nas nossas vidas. E foi um grupo grande que se converteu, porque um ia falando para o outro. Começou com 5 mulheres que falaram para os seus esposos, e aí para os seus amigos e os seus parentes, e já era esse grupo. E nós só queríamos saber de uma coisa: agradar a Deus, viver para Ele. Até hoje, passaram-se 29 anos e eu continuo do mesmo jeito, só tenho isso na minha cabeça. Quero viver para agradar a Deus. Então eu peço a graça de Deus e peço graça dos irmãos, porque resumir 29 anos em 20 minutos, que é essa parte aqui, 15 minutos, com certeza ficarão dúvidas, né? Ou talvez mal entendidos. Então, se você ficar com alguma dúvida, mal entendido, nos procure para que a gente possa sanar isso. Então, antes de nos tornarmos igreja documentada, era apenas um grupo, a gente nem sabia, mas já era igreja de Cristo, porque o Espírito Santo já habitava em nós já tínhamos nos entregue a Jesus. Nos reunimos numa garagem, não sabíamos nada de crente, não sabíamos nada de religião. Tudo que a gente conhecia de crentes era de uma igreja que era perto da nossa casa, e eles falavam muito alto. E na hora de orar eles gritavam bastante, a gente não entendia direito por que eles faziam aquilo. E também algumas outras coisas, que tinha uma igreja lá que a gente chamava a igreja dos alemães. E a gente sabia que eles bebiam muito. Lá em Matelândia é assim, aqui é diferente. Mas lá era assim, só sabia que era festa e tinha culto só uma vez por mês. E as pessoas que a gente conhecia não falavam nunca de Deus. Então, quando eu vim para Marechal, conheci os irmãos, vi que aqui é bem diferente, né? Mas na nossa cidade era desse jeito. E então, muitas pessoas, como a gente se reunia num grupo, muitos líderes de outras igrejas começaram a se interessar por nós. Porque nós éramos um grupo que não saímos da igreja a qual a gente pertencia, não sabíamos da existência de outras igrejas e nós sabíamos da palavra. E nos reunimos com a palavra. E muitos outros líderes de igrejas, então, vieram e começaram a vir nos nossos cultos. E antes ainda deles virem, eu dava aula de piano na época e tinha um casal, pais de 2 alunos meus, muito amados, a quem eu devoto uma grande gratidão por todo empenho e por todo o esforço. Eles não mediram esforços e nem gasto, eles eram de outra cidade e vinham para nos ajudar na palavra. E eles eram uma bênção. Só que, para eles vinham de uma denominação que para eles a salvação era por meio de Jesus, mas precisava guardar o sábado. Precisava santificar o sábado. E eles foram nos mostrando isso na Bíblia, em alguns textos, e a gente não entendia nada de Antigo e Novo Testamento, conhecia pouco da Bíblia. E nós então achamos, então, Deus se importa com esse negócio? Então tá, então, o que é difícil demais fazer para o Senhor? A gente ama o Senhor. E aí a gente passou a guardar o sábado. A gente trabalhava até no domingo, mas não trabalhava no sábado. A gente não entendia, mas entendia uma coisa, a gente queria agradar a Deus. Aí eles falaram, olha, tem mais uma coisa. Tem muitos alimentos que a Bíblia diz que são impuros e que não pode comer. E dentre eles está a carne de porco. Eu falei, ai... Até hoje, né? Quem me conhece sabe, ainda é minha carne favorita, né? Eu tenho um prato especial aí que eu preparo com carne de porco. E a gente falava, é mesmo? Deus se importa com essas coisas? Tá lá na Bíblia. E mostraram lá o texto da Bíblia, a gente dizia, então, se Deus se importa, o que nos importa é agradar a Deus. Então tá, se não precisa mais comer carne, tiramos a carne de porco do cardápio. Tira a carne de porco. Aí, com o tempo, passamos a nos reunir e muitas outras pessoas foram chegando, porque quando nós nos convertemos, nós já saímos imediatamente falar do amor de Jesus. A gente não falava dessas coisas, mas falava do amor de Jesus, da palavra, e muita gente foi se achegando. E aí,
outro irmão, nós um dia assim conhecendo, né? Já tínhamos um relacionamento com um pastor de uma determinada igreja lá. E a gente diz assim, vem no nosso culto e traz, vem na nossa reunião. Não era culto, a gente nem sabia que se chamava isso, né? Não entendia nada. E vem aqui trazer uma palavra. E ele trouxe uma palavra. E naquele dia ele falou assim, olha, é assim, precisa se santificar. E as roupas de vocês não são adequadas. E a gente falou, é mesmo? Olha, calça é uma indumentária masculina. E mulheres usam saia e vestido. É mesmo? Deus se importa com isso? Olha aqui, aí mostraram umas passagens no Antigo Testamento. Então... E ele não estava assim, falando, né? Não estava falando de decência, mas estava falando de um uso e costume aí. Então tá. O que é de mais difícil para fazer pelo Senhor? Então não usamos mais calça. A pessoa, e o frio? Paciência, o frio a gente resolve. E aí, muito tempo andando só de saia e de calça, porque o mais importante era agradar a Deus. A gente não estava importando com nada disso, a gente queria agradar a Deus. Mas tinha mais uma coisa, esse negócio de acessório também não pode. Não pode? Não, a Bíblia diz lá, mostrou lá na passagem do Antigo Testamento, tirou tudo, tem que tirar tudo. Então tá, guardamos os acessórios, mudamos de roupa. E o que era difícil demais para fazer com o Senhor, para o Senhor. Então, com todo o amor que nós temos e gratidão por todos esses irmãos queridos, aqueles ensinos foram nos escravizando. O legalismo foi entrando. E então, a gente não pregava isso. Mas quando as pessoas chegavam na igreja, via toda a mulherada daquele jeito. E dizia assim, por que vocês se vestem assim? Porque Deus se agrada. Se agrada? E todo mundo ia junto. Por quê? Porque no coração o mais importante era agradar o Senhor. Depois do que Ele fez, não interessava. E assim nós fomos sendo enredados com tanto o legalismo quanto com o ascetismo. O legalismo que tinha que guardar certos dias e fazer certas coisas. E o ascetismo é que não podia isso, não podia aquilo e não podia aquele outro. E nós fomos sendo enredados por isso, lendo a Bíblia muitas vezes nesta ótica. Mas graças à misericórdia do Senhor, fomos conhecendo a Bíblia, nunca nos apartamos dela. E a palavra de Deus foi se revelando, Deus foi nos ensinando, vendo que tantas coisas, era uma ilustração, era lá do Antigo Testamento, não tem mais nada a ver com os nossos dias, fora de contexto. E então vamos sendo libertos, né? E eu como carne de porco, para a glória de Deus. E a gente corta o cabelo para a glória de Deus. E a gente coloca um acessório para a glória de Deus. Por quê? Porque não está nada nessas coisas externas. Porque o exterior revela muitas vezes o interior. E se o exterior revela algumas coisas... os acessórios, as roupas, a decência, tanta coisa que no exterior nós podemos revelar aquilo que está no coração. Mas uma vez que o coração é livre, nós somos livres para ter um exterior que glorifique a Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas precisamos buscar essa liberdade interior. Então entendemos que a cultura muda de um lugar para o outro e que dentro dessa cultura nós temos que ser modelo, ser exemplo. E assim, hoje não observamos mais nada destas coisas, mas procuramos ainda, com a mesma disposição de quando nos convertemos, dizer: o que é difícil demais para fazer depois de um amor tão grande? E o que a palavra de Deus diz é que Ele nos amou. E porque Ele nos amou, agora a coisa tem que ser voluntária. Tem que ser de coração. É isso que o apóstolo vai dizer aí. Quando ele conclui, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso.
seja todo o nosso comportamento exterior, estas regras, têm de fato a aparência de sabedoria. E aqui é uma coisa interessante que o legalismo é uma coisa atraente, porque nós podemos medir a nossa espiritualidade por meio das regras. E então, quando nós medimos, a regra de ser bem espiritual é essa: faz isso, faz aquilo e faz aquele outro. Não faz isso, não faz aquilo e não faz aquele outro. Então, tem quesitos para você colocar um xizinho. E aí, quando a gente faz xizinho, diz: essa aqui eu estou boa na foto, essa aqui eu estou boa, essa aqui eu estou boa. Qual é o resultado? Nos orgulhamos. Então, o legalismo é atraente para o ser humano porque faz com que ele mesmo se ache bom e merecedor. Enquanto que a Bíblia diz que ninguém é bom, ninguém é merecedor. O misticismo é atraente para o ser humano porque as pessoas gostam e anseiam por experiências, e nesse quesito também nos envolvemos com tantas coisas, especulações. Quantas especulações! Quantos cristãos hoje em dia ainda vão atrás de horóscopo? Aqui fala fundamentos, coisas. Cristo é e basta. Porque você depende do teu futuro nessas coisas, adivinhações, e fica prestando atenção em todas essas coisas, dando ouvido às superstições, tantas formas de misticismo, tantas coisas contrárias à fé bíblica. Nossa confiança deve estar no Senhor. Teorias da conspiração. E aqui tem muitos crentes que amam teorias da conspiração, né? E vivem na internet procurando. E é a ordem dos Illuminati. E aí, como muita gente falava há muito tempo, hoje eu fui olhar pela primeira vez e falei: que viagem! Que viagem! Teorias da conspiração. Não, queridos, esse misticismo não precisa ir atrás de nada. Deus é e basta. Nós temos a sua palavra. Não precisamos correr atrás de visões e revelações. Amamos a palavra de Deus, amamos o mover do Espírito. Já tivemos muito mover do Espírito na nossa igreja com manifestação de todos os dons espirituais. Que coisa tão tremenda é isso! No entanto, queridos, é o tempo de Deus. Essas coisas os homens não fabricam. Essas coisas vêm do próprio Senhor. E quando Ele derramar sobre nós, queremos e estamos prontos. Queremos que isso exista. E queremos tocar todas essas coisas se o Senhor quiser. Mas não precisamos delas, amém? Não dependemos dessas coisas. Especulações sobre o fim dos tempos. E aí os cristãos, na maior boa vontade, né? Veem as coisas na internet e compartilham, dizendo: olha, você precisa saber disso. Qualquer coisa fora da palavra que alguém precise saber disso, já pode jogar fora. Cristo é e basta. Não precisamos especulações. Tinha uma época que tinha muitos livros. Alguém foi para o céu e conta como é o céu. Alguém que foi para o inferno e conta como é que é o inferno. Esquece. Jesus é e basta. Deus amou o mundo de tal maneira, entregou Jesus para que a gente tenha vida eterna, para que a gente viva eternamente com Ele. Com o Senhor vai ser um reino de maravilha. Assim que com a Bíblia ela diz tanta coisa, nós já pregamos aqui. Sobre o que Deus tem reservado. Coisas que os olhos não viram, ouvidos nem ouviram, coração jamais imaginou. Então não fica nem especulando. Só sei que vai ser muito bom. Só sabemos que com Deus a plenitude de alegria, a destra do Senhor há delícias perpetuamente. Habitaremos para sempre com Ele. Mas dentro aqui do misticismo ainda, que fala de uma falsa humildade. Vou traduzir algumas coisas talvez para os nossos dias. Aqui diz assim, do culto aos anjos. Por que eles cultuavam os anjos? Também houve uma época, agora saiu de moda, né? Mas existia sim um varrer de anjos por toda parte. As pessoas tinham os seus anjinhos e tinha figurinha de anjo e aquela coisa. E as pessoas falando com o seu anjo. Queridos, Cristo é e
basta. Ele é o suficiente. Ah, mas cada um tem um anjo da guarda. Chamam da guarda, a Bíblia não fala anjo da guarda, mas a Bíblia fala sim, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem o Senhor e os livra. E lá em Hebreus diz que os anjos são servos de Deus e que trabalham a favor dos que vão herdar a salvação. Então Deus pode até ter destacado o anjo dele para guardar de você, mas você não fala com o anjo, querido, e ele nem é teu servo, e nem é meu servo, ele é servo de Deus, só ouve a Deus. Então não adianta falar com o anjo, não adianta rezar para o anjo, não adianta cultuar anjo, não adianta. Mas diziam assim, mas a divindade é grande demais, então você cultua os anjos e os anjos trazem a revelação de Deus. Esse era o ensino aqui daqueles dias. Hoje não são os anjos, mas hoje muitas pessoas, por falta de conhecimento bíblico, por falta de uma compreensão, diz assim, Deus é muito ocupado. Deus tem que atender o pedido de todo mundo, então pede para o santo tal, pede para o santo tal, pede para o santo tal. E eu, na minha cabeça, naquela época, eu dizia, mas se Deus está ocupado, tem que pedir para o santo não me conhece, eu vou pedir para o meu avô que morreu e que me conhece, está mais interessado em fazer alguma coisa por mim do que os outros que não me conhecem. Falta de conhecimento. O que Jesus diz? Vinde a mim, tudo que pedis ao Pai em meu nome, Cristo é e basta. Aí alguns também, por falta de conhecimento, dizem, mas geralmente quando a gente precisa de alguma coisa, o pai é mais bravo. Pede para a mãe, que a mãe pede para o pai. Não! Jesus disse, venham a mim, nada contra os santos, nada contra Maria, mãe de Jesus, nada contra ninguém, mas não é assim que a Bíblia ensina. Cristo é e basta. E só existe um Salvador, só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Lá na carta de Paulo a Timóteo fala isso. Então todas essas coisas são inúteis, são vãs, afastam da fé verdadeira. Por isso que é perseverança quando diz assim, fiquem enraizados e edificados, firmados na fé, como vocês foram ensinados pelas Sagradas Escrituras. Nós temos o Senhor. Jesus deixou a glória. Quantas músicas nós cantamos aqui? Jesus deixou os céus para vir nos encontrar. Deus mesmo se fez homem e veio aqui para nos encontrar. E aí diz assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele trouxe o Pai a nós. Ele nos leva até o Pai. Diga, Jesus é e basta. Jesus é e basta, não precisa mais nada. Nós precisamos crer neste amor, nós precisamos nos entregar a Ele de todo o nosso coração, nem viver uma vida de regras, de legalismo, nem viver uma vida de ascetismo, nem viver uma vida de misticismo, onde nós queremos ver, tocar, apalpar. Tem uma canção que nós cantamos aqui e diz assim, eu não vou viver pelo que vejo. Pode me ajudar? Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás. E tudo podes realizar. Quem? Jesus, eu não vou viver por aquilo que eu vejo, eu não vou viver por aquilo que eu sinto, mas as pessoas gostam, aqui o misticismo gosta de sentir coisas, gosta de experimentar coisas, não precisamos disso para viver. Se Deus nos der experiências, amém, glória a Deus, e Deus tem experiências. O Espírito Santo tem, busque a Deus pela palavra. Você vai ser cheio também. Deus tem experiências tremendas para nós. Quantas pessoas hoje estão voltando do inspiração? Talvez em quantos momentos você foi tão profundamente tocado pelo Senhor. Ele é tão real. Deus é real. Nós podemos experimentá-lo no nosso espírito. Nós podemos até ter tantas experiências sobrenaturais com o Senhor. Essa semana compartilhando
numa conversa, eu lembrei de uma coisa que Deus me falou. Num determinado momento, eu estava assim, no pátio de um lugar, quando Deus me tocou. Não é uma voz assim. Eu falei, olha, eu tinha esquecido dessa experiência tão tremenda, tão sobrenatural. Mas não devemos correr atrás. E na nossa caminhada, nós também vimos muita manifestação do poder de Deus, mas vimos muita falsificação. Vimos muita enganação, muita coisa esquisita, muita coisa extra-bíblia. Então, aqui a palavra de Deus é absolutamente clara quando diz não há nenhum outro. Ah, você precisa de intercessão? Não tema de clamar a Jesus. Clama a mim e eu responderei. A todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando invocamos o nome do Senhor, estamos reconhecendo quem Ele é. Reconhecer, invocar Senhor ou Jesus. A palavra Jesus quer dizer Jeová, é a salvação. É Deus mesmo que enviou a salvação. Enquanto você clama Jesus, se você está clamando de verdade, você está clamando pelo Salvador. E Ele tem que ser o teu Salvador. É uma experiência pessoal. É isso tudo que Paulo está falando aqui, essa continuidade do capítulo 1, dizendo a salvação é só em Jesus. Que coisa tão tremenda. Então, para terminar, vamos analisar aqui os versículos 9 até o 15. Eu fui pelo começo, depois fui para o fim, agora quero concluir com o meio. Depois, se você quiser voltar a ler, para se identificar aí com a palavra, vai ser útil para você. Versículo 9 diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. É nesse versículo que eu estou repetindo várias vezes. Cristo é e basta. Ele é Deus e nós estamos nele. Então nós temos tudo o que precisamos. Vamos ver nesses versículos a obra tremenda que Deus fez por nós. Em primeiro lugar, uma transformação interior no lugar de uma incisão exterior. Vai falar aqui da circuncisão. Nele vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. O que era a circuncisão no Antigo Testamento? Era uma cirurgia externa, que fazia com que o povo, era uma identificação, todo aquele que era circuncidado pertencia ao povo de Deus. Se alguém não era circuncidado, não pertencia ao povo de Deus. Aí a tão famosa expressão de Davi, quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Quando ele fala para o gigante Golias. Quer dizer, ele pode ser grandão, mas ele é incircunciso. Quer dizer, ele não é da família de Deus, ele não tem Deus do lado dele. Eu posso ser pequenininho, mas eu sou circuncidado, quer dizer, eu pertenço a Deus. Mas a circuncisão se tornou um mero ritual exterior. E então aqui diz que não precisa mais disso, que agora em Cristo nós somos circuncidados, não com uma cirurgia feita por mãos de homens, mas no nosso interior. Quando você crê em Cristo, você recebe o Espírito Santo e passa a ser membro da família de Deus. Que coisa tremenda. Então hoje não precisa disso. Hoje é dentro que acontece. Aí continua dizendo, num segundo ponto, uma vida radicalmente nova. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Eu amo o simbolismo do batismo. Eu acho uma das coisas tremendas do Novo Testamento, com tanto ritual, com tanta coisa que tinha no Antigo Testamento. Jesus só deixou duas ordenanças para nós, que são coisas exteriores: o batismo e a ceia. Ambos significam alguma coisa maior. A ceia significa que nós estamos com Ele, estamos nele. E o batismo é tremendo, por isso que o batismo na Bíblia é por imersão. Porque no batismo nós morremos com Cristo. Fomos sepultados com Ele. E ressuscitamos para uma nova vida. Uma nova vida.
É uma mudança radical. Jesus veio nos transformar de dentro para fora. E essa mudança é radical, porque não é algo que se impõe sobre nós, mas é algo que parte de dentro. É algo que, se você está em Cristo e você tem o Espírito Santo, você vai ser transformado. Não é uma questão de eu tenho que ser transformado. Não tem escapatória, você vai. A menos que você feche os teus ouvidos e rejeite toda a obra do Senhor na sua vida. A menos que você pertença àquele grupo que diz Senhor, Senhor. E que Jesus disse, esses não vão entrar no reino dos céus. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a vontade. É aquele que se rende. É aquele que se rende a Deus e diz, Deus, agora eu estou nas tuas mãos, faz a tua obra. E Deus vai nos transformando de dentro para fora. Continua aqui, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Primeiro lugar, nos transformou de dentro para fora. Segundo lugar, nos deu uma vida completamente nova, uma mudança radical. Em terceiro lugar, cancelamento total de dívida, um perdão definitivo dos nossos pecados. Que coisa! Que coisa! O céu, queridos, a igreja é uma comunidade de gente perdoada. Pensa nisso. A igreja é uma comunidade de gente perdoada. Que sabia que era pecador, clamou o perdão de Deus e foi perdoado. No céu só vai ter gente que foi perdoado. Não vai ter gente limpinho pelos seus próprios méritos. Ninguém é limpo pelos seus próprios méritos, mas todo mundo que vai entrar para a vida eterna é porque foi perdoado. Porque um dia reconheceu. E nós recebemos perdão dos pecados. A experiência mais doce que alguém pode experimentar é ter sido perdoado. Não deve mais nada. Não deve mais nada. Pode começar uma vida nova, não importa o que tenha feito. Que coisa tremenda, Deus mesmo é aquele que apaga as nossas transgressões, porque Jesus pagou o preço por elas. Em quarto lugar, aqui no versículo 14, diz, e cancelou a escrita de dívida, que nos era contrária. Não apenas perdoou os nossos pecados, mas naquela época, nos dias de Paulo, existia um costume. Quando alguém tinha uma dívida, uma duplicata, ou uma conta, um título, e quando aquilo era perdoado, era colocado num cravo e pregado na parede. Aquilo significava, era uma declaração pública de que não devia mais nada, que aquela conta estava paga. Agora, olha que coisa tremenda. Não apenas Jesus perdoou os nossos pecados, mas encravou o escrito de dívida em forma de ordenanças. Quer dizer, a lei. A lei. Jesus crucificou lá a lei do Antigo Testamento. Aquilo que eram ordenanças exteriores. Porque a lei tem poder sobre alguém enquanto a pessoa vive. Se alguém te deve, e você não tem nada em mãos, quando aquela pessoa morrer, você vai cobrar de quem? A lei só tem poder sobre alguém enquanto essa pessoa está viva. Por isso que os bancos, as coisas se previnem com tanto. Aí, se esse é aquele que paga, né? Avalista. Mas assim, a lei só tinha poder, a lei dos mandamentos em forma de ordenança só tinha poder, e só tem poder se alguém está vivo. Mas quando nós morremos com Cristo, o que aconteceu com a lei? Foi crucificada com Ele. A lei em forma de ordenanças não nos condena mais. Estamos livres, glória a Deus. Isso não quer dizer que o cristão vive sem lei. Paulo disse assim, então por acaso nós estamos sem lei? Não. Nós somos libertos da escravidão do pecado e da lei. E agora morremos com Cristo e temos uma nova vida. E agora Ele é o nosso Senhor. Agora, não é mais porque uma lei externa nos obriga. Agora, não é mais por causa de ordenanças. É porque nós amamos. É porque Ele nos amou. O que nós vamos responder? O próximo capítulo e o próximo domingo você não pode perder em hipótese nenhuma, porque é absoluta continuidade. Aqui no capítulo 2, Paulo diz, Cristo é e basta. Basta, não tem mais lei em forma de ordenanças. E aqui no versículo 20, capítulo 2, versículo 20, diz assim, já que vocês morreram com Cristo,
E aí fala algumas coisas. E adianta um pouquinho, capítulo 3, versículo 1. Já que vocês ressuscitaram com Cristo. Então é a continuação. Já que nós morremos com Cristo, então não vamos mais ficar presos a todas essas coisas. Ele é e basta. Vamos viver com o coração agradecido. Vamos permanecer firmes na fé, inabaláveis na fé. Agora não existe mais nenhuma lei e ordenança que vem de fora. Mas o capítulo 3 e o próximo domingo vai falar já que vocês ressuscitaram com Cristo. Agora, que poder é esse que vai nos transformando, que vai nos mudando? Por último, o triunfo total sobre os principados e potestades, versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quanto tempo, quanta gente vive atrás de tantas coisas, tantas coisas. Existe o inimigo? Existe. A nossa luta é contra ele? Sim. Ele tem um certo poder? Tem. Ele tenta destruir os cristãos? Tenta. Como ele faz? Armas ciladas, trabalha na mente das pessoas, usa pessoas. Tudo isso é verdadeiro. No entanto, a maior verdade de todas é que Cristo já triunfou sobre todo o poder do maligno lá na cruz. E se você está em Cristo, você é vencedor com Ele. Então, quando vierem as lutas, quando você passar por dificuldades, quando pessoas se levantarem contra você, ande de acordo com aquilo que você foi ensinado, a fé verdadeira bíblica. A nossa luta não é contra homens, as pessoas eu vou amar, eu vou me levantar contra o inimigo e dizer para trás de mim, vai embora, porque Jesus já te venceu, e eu posso te vencer também, ficando firme em Cristo. Que coisa tão tremenda. Queridos, eu espero que o Espírito Santo possa nos conduzir como igreja a uma vida de plena liberdade, a uma vida de consciência desta obra tão tremenda que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu não sei se todos vocês que estão aqui já experimentaram este poder transformador, mas Jesus nos disse para pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho não é apenas o Evangelho da salvação. O Evangelho é uma notícia que começa com a salvação e continua até nós nos conformarmos à imagem de Jesus.